Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Casa e Etc. Começando hoje com uma convidada super especial, a Elisa lá da Space Light. Já me emocionei, a gente já bateu o maior papo e eu tenho certeza que você vai adorar assistir a esse conteúdo exclusivo e saber um pouco mais da história dela e da mãe. Fica aqui com a gente, né, Elisa? Seja bem-vinda. Estar aqui com vocês, muito obrigada e obrigada pela oportunidade. É muito bacana a gente poder gerar conteúdo, conversar e explicar um pouco mais da nossa história, da nossa empresa. É uma delícia. Tanto que a gente já começou, né? A gente já começou, a gente já quebrou o gelo, a gente já papeou. Sim. E eu já tô, assim, apaixonada pela história. Eu sempre me apaixono pelas histórias. Eu adoro ouvir história. Sim. E eu tenho certeza que tem um monte de gente também, né, que gosta disso, que gosta de conhecer quem tá por trás das marcas, que gosta de ouvir histórias de superação, histórias de famílias trabalhando juntas, né? Eu quero começar assim, vamos começar meio que do começo, né? Pra gente, pra gente entender. Você é arquiteta, é isso? Eu sou arquiteta, me formei em arquitetura e urbanismo e desde que eu me conheço por gente, eu tô junto lá na loja com a minha mãe. Desde bebê eu acompanho, assim, ela. Então, foi uma coisa, um movimento natural que eu me apaixonei pela arquitetura e especificamente pela iluminação. Então, eu já fiz arquitetura direcionando para este lado da iluminação, que era o que eu gostaria de seguir. Por isso, eu fiz a faculdade e, ao mesmo tempo, estava direto na loja, trabalhando junto com ela. E, para mim, foi a maior experiência que eu poderia pegar, né? E há quantos anos que ela tá na loja, que você comentou assim, você nasceu na loja, né? Mas há quantos anos de mercado existe? Quanto tempo a Space Light existe? A minha mãe tem de mercado de iluminação aproximadamente 40 anos. A loja tem um pouquinho menos, 30 e poucos também, assim, quase 40. Porque foi uma coisa que ela se apaixonou, ela também é arquiteta, e na época ela viu como era uma coisa que precisava muito, que não tinha chego aqui em Cascavel, igual ela via, por exemplo, no Rio, onde ela fez a faculdade. Então ela começou a atuar aqui, e nisso foi pegando um volume muito grande, se tornou boca a boca, uma pessoa indicando outra, e quando ela viu, teve a necessidade de montar a loja aqui em Cascavel. E para esse, assim, né, dentro desse nicho bem específico, que é o luminotécnico. E às vezes a gente, né, numa casa, você olha ali todo aquele projeto, você imagina as estruturas, mas é muito difícil imaginar a iluminação e os efeitos que elas vão causar, né? Exatamente. Que elas vão causar no ambiente, nas sensações, nas emoções das pessoas que vivem ali. E eu percebi, assim, que na história de vocês, lá no site, porque eu fui escrafunchar tudo, tá, Elisa? Mas assim que é bom. Eu fui e eu fiquei, assim, impressionada, porque vocês falam muito de emoção. Né? Então, assim, eu me senti íntima da empresa sem nem conhecer a história e eu já tava louca pra conhecer vocês, né? É que justamente isso, a gente sai daquele conceito simplesmente de comercialização de peças, venda, não. O nosso intuito é aquele atendimento presencial que eu e minha mãe participamos, estamos diretamente na frente da empresa. Temos uma equipe muito boa, extremamente capacitada, mas esse diferencial de nós sentirmos projeto a projeto, cliente a cliente, então nós conseguimos direcionar o que é melhor para cada caso. Então, ao invés de simplesmente polvilhar de pontos de luz, porque clarear um ponto no meio já clareou, mas a gente, né, isso já resolveu, mas a gente consegue ir além disso. Nós conseguimos fazer uma iluminação que quando as pessoas entram, ela fica procurando onde está a luz, o que está acontecendo aqui, porque ela o ambiente gera uma experiência diferente. É o que faz realçar os móveis, o revestimento, e ela se torna a alma da casa à noite. Então, quando uma pessoa, mesmo imóveis para venda, o pessoal viu como agrega valor colocar uma boa iluminação. Você, após um dia inteiro de trabalho, chegar e acender as luzes, é tão gostoso quando as luzes estão... Eu tô imaginando. Exatamente. Sabe, eu tô imaginando. E tem a ver até com a temperatura de luz. Eu tô falando, eu sou leiga, tá, Elisa? Mas eu adoro uma luzinha amarela. Parece que eu entro num lugar e já tô pronta pra, sabe, relaxar, me sinto em casa. E é isso, né? É isso que a luz, ela faz. Ela gera na gente essa sensações, exatamente. Por isso que é difícil falar, manda foto de uma luz. A gente sempre tenta e cada vez as tecnologias estão melhores para isso. Mas é que nem saudade. É difícil você mandar uma foto de saudade. Você tem que sentir realmente, você tem que viver. Adorei. Mas é bem isso, sabe? Sim, porque como você vê a saudade, né? Como que você tem que viver, sentir a experiência.
Por isso, Tem que no nosso perceber. showroom, na loja, nós temos ambientes muito técnicos para justamente fazer a pessoa conseguir sentir e ver a diferença das luzes. Então, ela começa a entender o porquê que ela gosta mais de uma luz, o porquê que a outra em tal ambiente está incomodando ela. Ela consegue entender essas sensações causadas pela iluminação e qual seria a melhor iluminação para cada uso, cada fluxo, para atender melhor o projeto dela, sabe? E cada ambiente da casa, né? Como usa, Exatamente. né? Quem tá aqui, o que vai acontecer? É um home office, por exemplo, Exatamente. né? Uma área de cozinha, uma área de preparo, um gourmet, ou então é uma luz ambiente num quarto, Exatamente. num home, muda tudo. Muda tudo, desde parte residencial, corporativa. Então, cada um, área externa, cada um tem os seus detalhes, não só pela questão da sensação, mas questões de execução também. Então, uma coisa que a gente faz, além dessa assessoria, em deixar esteticamente a pessoa chegou, meu Deus, tá lindo, como isso vai ser feito? Então, a gente dá muito suporte técnico para facilitar a execução, desde os primórdios da obra. Tem obras que chegam para a gente quando está na fundação. Tem outras que já chegam mais avançadas, então a gente consegue adaptar também. E aí vocês saem ralando para descobrir como fazer isso funcionar. A gente sempre faz tudo dar certo, né? Legal. Esse é o grande diferencial. Então, eu diria que a nossa loja, muito mais do que vender produto, não é isso. A gente vende uma sensação, principalmente de segurança. Nós conseguimos mostrar para as pessoas como vai ficar o ambiente delas, elas sentirem ao vivo, não só por uma imagem. Então, isso envolve muito. E a questão do respaldo técnico. Nós fazemos um detalhamento executivo que vai explicando passo a passo como instala cada peça, como é feito cada coisa. Teve dúvida na obra? Nós estamos à disposição, sanando qualquer dúvida, dando assessoria. Então, esse pós-venda é uma das coisas essenciais da loja e que as pessoas amam. Por isso, fideliza muitos clientes. Quem compra uma vez lá, assim, sempre faz a iluminação lá de novo, sabe? Porque a instalação não é por conta da Space Light, né? Mas essa assessoria, né, para que isso seja realmente, assim, a realização, a cereja do bolo do projeto, né? Porque quando você começou a falar, eu fiquei pensando, eu falei, gente, é a cereja do bolo, a luz. Porque tudo se faz, né? Tudo se faz novo quando a gente acende as luzes. Você até falou sobre isso, né? Exatamente. De algo que aconteceu lá na empresa e você relacionou, né, com a criação, né, do universo, enfim. Gente, a gente viajou mesmo, tá? Sim. Mas isso é tão gostoso, Sim. né? Pra gente lembrar disso, de como as coisas são fortes e impactam a vida da gente. Exatamente. Teve um padre que foi um dia benzer a loja e eu achei muito bacana o que ele falou, que uma das primeiras criações, a luz. Eu falei, nossa, e realmente também, como o trabalho dignifica o homem. Ele falou várias coisas, eu falei, nossa, como é bacana, porque a gente tem o privilégio de trabalhar com algo que realmente faz você ver o mundo, faz você ver o mundo belo, ele transforma. Então, quando nós colocamos uma boa iluminação, é através da luz que nós conseguimos enxergar as coisas. E aí, a questão como nós vamos sentir o ambiente através dela, sabe? Muito legal. E você falou também, você contou a história de um cliente em off, mas eu quero que você conte a história de novo. Sim. Você contou a história de um cliente que foi, assim, um dos primeiros clientes da tua mãe. Sim. E anos se passaram, é isso? Isso. Conta pra mim. Na verdade, não foi só um, já teve vários que aconteceram isso. E eu acho muito legal. Porque eu, né, sou mais nova, mas chegam vários clientes lá, extremamente antigos da loja, e eles falam, eu comprei da sua mãe há 30 anos atrás, eu comprei há 20 anos atrás. E eles sempre voltam. É uma coisa que realmente fideliza e as pessoas confiam, porque elas sabem que fica bom, elas sabem que a loja nunca parou, que a loja está toda hora atrás de tecnologia. Então, nós nunca paramos. A todo momento nós estamos inovando, revolucionando, sabe? Que legal. E nisso, eles acabam se tornando até uma propaganda boca a boca. Teve cliente que trouxe de mão dada outro na loja, falou, viu, você tem que comprar aqui porque elas são muito boas. Eu falei, olha que bacana, que mãe. Legal. Então, vários voltam depois de 30 anos, 20 anos. Isso é uma das coisas que eu vejo um dos diferenciais da história da loja, sabe? E eles vieram, né? Conheciam a sua mãe. Exatamente. Com certeza podem ter te visto pequenininha, né? E na maioria contando. fala, eu lembro de você aqui pequenininha, sentada na mesa. Então eu falo, olha que legal, sabe? Que privilégio, né? Pra mim Elisa? Isso é muito lindo. E eu fico imaginando assim,
a tua mãe, Sim. né? Também, assim, abrindo a empresa, Sim. né? Vendo você, Sim. respirando novos ares também, né? Sim. Porque cada uma, né? Mesmo ela sempre se atualizando e tal, eu tenho certeza que você trouxe novas ideias, Sim. né? E isso funcionar a ponto de fazer com que a empresa crescesse ainda mais. Exatamente. Né? Então, assim, a gente viu em vários convidados uma potência que são Sim. os filhos. Sim. Os pais são potência e os filhos vieram e aí aquele negócio, seguiram sabe? os passos. Isso é uma coisa que eu acho muito bacana, porque minha mãe sempre foi muito aberta às minhas ideias. Então, várias coisas assim, a gente mudou a questão de marcas, nós temos várias marcas exclusivas na loja, e isso é bacana porque a gente não fica parada no tempo. Qualquer coisa assim que vai lançando de novo, a gente vai vendo como é feito, buscando os melhores custos-benefícios para os clientes. Então, muito além também de só fazer um projeto e falar, vai ficar lindo assim, não. A gente se preocupa com o custo-benefício, o como vai fazer. E algumas das marcas que a gente trabalha são a Tensoflex, que de telas tensionadas. Nem me fala. É uma coisa muito bacana, gente, sabe? E é lindo, traz uma sensação, né? Não tem como Traz. não falar da sensação. Porque ela traz um conforto, uma sensação, o ambiente fica clean. Fica leve, assim, não é uma luz agressiva, pelo contrário, né? É gostoso de ficar no ambiente. E traz formas inovadoras de iluminar. Então, Verdade. ao invés de simplesmente trabalhar com malhas de spot, às vezes uma tela, você e pode já ir pra iluminou todo o ambiente. Para qualquer ambiente, né? Eu posso usar isso num Exatamente. quarto, num closet, numa sala. Exatamente. Mesmo cozinha. o banheiro também, Nossa, já essa tô que nós imaginando. Ai, que trabalhamos, delícia. até para isso ela é adequada. Então, são produtos assim de alta durabilidade, alta eficiência, isso é o principal. Daí, linha de cristais, nós temos a Aver Metais, que são peças folhada a ouro, então com folha de prata, você escolhe o acabamento que você quiser. Estão sempre investindo em design, então também sai daquela coisa legal. que... Do óbvio, do óbvio, exatamente. Né? Do tradicional. Isso é muito Que massa. bacana. Então, dessa linha de pedras, a Aver com cristais. E linha técnica, a Interpan também tem umas coisas muito inovadoras que nós temos exclusividade também, trabalhamos. E são peças de design, Sim. né? A gente não tá falando também só da luz, você falando do que é técnico, né? Porque às vezes a gente assim, olha, eu não tenho nem noção do que é, Sim. né? E de como fazer. E eu chego lá na especialidade e falo assim, olha, eu queria algo diferente. E a gente vai buscar, assim, justamente isso, atender as expectativas. Então, você quer algo diferente, a gente vai buscar algo que seja neste norte do que você gostaria, sabe? E na loja tem muitos ambientes setorizados com cada marca. A Adriana Yasbeck também é uma design que está muito em alta, que ela tem um material diferente, ela faz peças orgânicas bem lindas. Que legal. Então, só da pessoa caminhar lá, isso é uma coisa muito bacana. Todos se surpreendem e falam, meu Deus, revoluciona a forma mesmo como elas veem a iluminação, sabe? As pessoas começam a dar muito mais valor para a iluminação a hora que elas conhecem a loja. Porque fora a gente mostrar a diferença técnica, essa questão do olhar, como encanta, como apaixona, isso é bem interessante. E ela pode tocar também em algumas coisas, né? Sentir assim, perceber as texturas, isso. né? Você falando dessa designer aí que tem essa ideia de trazer tudo mais orgânico. A gente tá vendo em todas, né? Tudo na decoração. Sim. E as pessoas estão buscando isso para trazer mais a natureza, mais conforto. E a luz, ela tem tudo a ver. A gente está passando mais tempo dentro da nossa casa, exatamente, né? Pós-pandemia, durante pandemia, pós-pandemia. Sim. E é impressionante porque parece que a gente não consegue mais voltar ao que era antes. Não. Você tem, às vezes, a sensação, assim, tipo, de que pessoas que falaram, não, agora eu quero mudar tudo. Aconteceu isso nesses períodos? Já teve casos, né, das pessoas terem mais vontade de mexer na casa, investir mais na casa, porque começaram a dar mais valor ainda para o ambiente que elas estão diariamente, né? Então, isso foi uma coisa que aconteceu bastante, de aparecer muita reforma. Que legal. Fora as obras novas, assim, bastante reforma. E justamente nisso também tem linhas que daí surgiram para atender essa necessidade, que se adequam para ter menos sujeira, para a pessoa conseguir fazer sem ter muita quebração, sabe? Que maravilhoso. Por isso é legal que hoje, eu acho que o grande diferencial da loja se torna esse. O céu é o limite. Tem muita coisa para obras que já estão mais avançadas, obras que estão no primórdio, melhor ainda, porque fica com mais liberdade. Mas para todos os públicos e todos os sentidos, a gente consegue atender, sabe? Isso é bem interessante. Que coisa mais gostosa, gente. Uma outra coisa também que eu fiquei pensando, vocês não fazem só obras residenciais, né? Casa, empresas, lojas... E justamente, a gente atende desde residencial, apartamentos, lojas,
paisagismo bastante, mas o universo corporativo foi uma coisa que a gente começou a entrar bastante em peso agora, e que abriu mais portas para a gente para conseguir melhores custos-benefícios para os clientes e coisas de ponta de tecnologia, sabe? Durabilidade. Tudo que tipo de projeto a gente já fez, sabe? Mas sempre tem inovações, coisas novas e que a gente tem que ir descobrindo. Isso eu acho muito legal. Todo dia tem desafios novos. Todos os dias nós temos coisas assim diferentes para correr atrás e descobrir e aprender. Daí isso é um outro norte também que é legal a gente conversar, a questão do balizar, né? Então tem coisas que são propostas que nós temos que seguir dentro do que é proposto, a linha de produtos que nós estamos trabalhando, utilizando, seguindo. Então, nós gostamos muito de trocar ideias com os profissionais. Por exemplo, tem vários arquitetos que sempre indicam uma loja, levam os projetos lá, que daí nós conseguimos juntos, às vezes, criar coisas diferentes, saindo do padrão, saindo do normal, sabe? Isso é uma coisa bem interessante também. Que legal, porque vai ficando um projeto cada vez mais personalizado, né? Sim. Ele tá personalizado em tudo, tanto nos revestimentos, na decoração, nas cortinas, mas também na iluminação, e isso é sensacional. Sim, exatamente. Que delícia. Então, eu poderia também ir até a loja e se eu quisesse trocar todas as minhas luminárias hoje da minha casa e mudar tudo, existe como a gente fazer isso, mesmo numa casa acabada? Existe sim, você pode chegar lá, tem vários casos que acontecem. Não, a pessoa chegar com a casa acabada. Você e a tua mãe. Não, mas e você vai ver como transforma, sabe? E justamente com fotos a gente já consegue ver isso. Opa, não é necessário ir até lá, tem que ter alguma informaçãozinha mais técnica, a pessoa não tem a planta baixa. Nós conseguimos ir juntando esse quebra-cabeças para dar um melhor atendimento, sabe? Que legal. E Elisa, me veio uma outra coisa na cabeça também. A gente consegue, além da tela, né? Você comentou, a gente consegue fazer projetos com pedra. Eu vi esses dias uma pedra, eu falei, cara, tem luz nessa pedra? Sim. É possível isso? Sim, isso, por exemplo, pedras com sistema de iluminação atrás, que fica translúcida, tem. Então, realmente o universo da iluminação, ele não tem limite, sabe? Os limites acabam sendo os balizamentos técnicos de cada peça, como nós vamos fazer, e isso é legal que a gente tá ali para dar essa orientação, sabe? Isso é sensacional, porque realmente, assim, a gente encontrar o dono, a história, o suporte, né? Isso é muito importante, tenho certeza. Você falando da tua equipe, eu já fiquei imaginando também que essa empresa, ela deve ter visto já tanta coisa acontecer durante esses anos, que as pessoas acabam até, assim, conhecendo a identidade de vocês, né? O DNA de vocês e até dos parceiros, né? Que você comentou aí dos arquitetos que levam os projetos. E isso é tão legal, porque quando ele dá certo uma vez, você tem um cliente do teu lado e você também tem um parceiro. Exatamente. Né? Que é alguém que não para de trabalhar, né? E se funcionou, não, é tudo que eu quero, né? Porque às vezes a gente tem tanto problema na obra, na construção, mão de obra. Questão de compatibilização. Então, imagine a pessoa fazer tudo. É possível? Mas não tem como dar 100% de atenção daí para uma das coisas. Assim, nós somos, né, o suporte para esses profissionais no sentido da iluminação. Tem qualquer dúvida em questão da iluminação? É com a gente já direto, já consegue sanar dúvida, precisou mudar alguma coisa. Então, nós nos tornamos um suporte para esses profissionais e daí eles gostam muito disso, porque justamente nessa hora eles podem estar dando atenção para mais coisas ainda na obra. E tenha certeza de que a iluminação vai funcionar, vai dar certo, vai ser conforme eles gostariam. Olha, Elis, eu queria fazer isso aqui assim, assim, assim. Tem como? Como que a gente faz? Então, se torna um trabalho em equipe. Deve ser aquele check, assim, não, aqui eu não preciso me preocupar, né? Eu sei que elas vão fazer. A ideia é essa, não só no sentido de vão fazer, mas chega um projeto luminotécnico, por exemplo, feitinho lá. Nós sabemos com o nosso material o que pode otimizar deste projeto, tornar ele ainda melhor. Então, esse é o diferencial. A gente senta com a pessoa e fala, olha, aqui tá assim, se quiser que respeite exatamente os pontos, mas dá pra gente diminuir o custo para o cliente, diminuir o consumo energético, simplesmente porque nós temos produtos que são de maior eficiência. E todo mundo gosta, Todo né? mundo gosta. Você falou disso pro arquiteto, já é sensacional. Claro. Agora falou pro cliente. Mais ainda, porque justamente o projeto que a gente faz, a ideia, essa assessoria, esse ajuste,
torna mais minimalista. Menos ainda você vê a iluminação, mais você sente. A tendência sempre é essa. É você ver menos a iluminação, sentir mais ela, os efeitos que ela causa. Então, você se torna extremamente envolvido a isso. E as peças decorativas, essas peças como da Aver, da Adriana Yazbek, que tomam assim a frente, se tornam joias no projeto muitas vezes. Certeza. Ou qualquer outra peça decorativa que o cliente deseje. Mas destacar. nós, é como aquela história do colar de pérolas. Você vê um colar só, tinha um professor meu de faculdade que falava isso. Se você vê vários, você já fala, meu Deus, acho que ele é falso. Você vê um só, você, opa, é original. Então, Isso é raro. né? Mas ele falou assim, isso me marcou na época da faculdade. Eu falei, é verdade. Ao invés da gente polvilhar de coisas, né? Nós conseguimos trabalhar com produtos melhores, que a pessoa vai se incomodar muito menos, porque são coisas de maior qualidade, maior eficiência, melhor custo-benefício. E assim, a obra se torna mais limpa, mais bonita, sabe? Eu acho que isso é um dos diferenciais, porque o que vocês entregam como um serviço exclusivo, né? Isso é muito, assim, detalhado, carinhoso, né? De uma forma personalizada, porque vocês estão ali olhando exclusivamente para aquela obra. É completamente diferente de eu entrar na loja e eu escolher, acho que eu vou colocar isso na sala, acho que eu vou colocar esse daqui, né? Um pendente na cozinha. Completamente diferente. Muitas vezes você pega daí luzes que não combinam ou que não vão atender a questão de fluxo. Então, é bacana que nós conseguimos orientar nesse sentido. E a questão de fluxos, né? Por exemplo, teve uma indústria que a gente fez que daí nós fizemos a questão dos cálculos dos fluxos. Então, foi o pessoal lá para fazer medição e eles elogiaram que passou 100%. Uau. Então, por isso eu bato muito na tecla também de se tornar algo técnico, que esse suporte também a gente consegue fornecer no sentido de garantir o resultado que vai ficar 100% perfeito, sabe? Que bacana. Elisa, e hoje vocês atendem Cascavel, você falou de Palotina. Na verdade, a região Tem inteira. limite? Não. Né? Porque eu fiquei pensando, eu falei assim, se existem produtos, né? O serviço de vocês, ele é exclusivo, lógico, né? É sensacional. Sim. Mas se existem produtos, e se eu estiver lá do outro lado assistindo esse podcast, né? Lá do outro lado do Brasil, e eu resolver que, cara, eu queria contratar a Space Light, e aí? Justamente, isso é muito bacana. Tem obras que nós estamos fazendo em Goiás, só para você ter ideia, extremamente longe daqui, né? Teve obras também, a gente vendeu já peças para Roraima, extremamente longe também. As regiões que nós atuamos, então, além de Cascavel, a gente atua em toda a região, várias cidades em volta, desde Pato Branco, Foz do Iguaçu, Toledo, Marechal, pega realmente um raio bem grande. Mas tem obras que são em Goiás, obras que são extremamente longe, mas que nós conseguimos dar um suporte tão bom técnico, seja através do detalhamento executivo que a gente manda, nós já evitamos acontecer erros na obra, porque a gente já faz as compatibilizações. Então, chega lá, a coisa já está toda resolvida. Mesmo questão de eletricistas que nunca tiveram contato com os nossos produtos, conseguem instalar com a maior tranquilidade, e qualquer dúvida que eles tenham, a nossa equipe é extremamente bem treinada para suporte técnico. Mesmo eu também estou muitas vezes na linha de frente quanto a isso, a tirar dúvidas, a explicar como é feito. Então, por isso a gente consegue atender um raio muito grande de atuação e começa a não ter limites. Mesmo obras em Curitiba a gente já fez. Então, isso é uma das coisas bem interessantes. Legal. E você falou sobre isso, né? Sobre a linha de frente, quem tá ali. A tua mãe tá todo dia na loja. Como que é, assim, vocês trabalharem juntas e essa dinâmica de vocês? Um dia quero ver se eu consigo fazer ela vir aqui falar, que ela não é tanto, não é tanto disso. Mas ela está todo dia comigo na loja. Ela está naquele ritmo já mais se aposentando um pouquinho, passando mais para mim, só que ela continua junto. Isso eu acho muito bacana. Qualquer dúvida que eu tenho, eu brinco. Não existe pessoa melhor para consultar, porque são praticamente 40 anos da vida dela que ela dedicou a isso, até a excelência no que ela faz, sabe? Então, é impressionante e é uma delícia ter ela junto comigo. Por isso, a loja, apesar de ser uma empresa, acaba tendo esse perfil um pouquinho mais familiar, um pouquinho mais histórico, essa coisa mais gostosa, mais dinâmica. Sai daquele sentido, venda, venda, venda. Não, a nossa ideia realmente é fazer o melhor trabalho. A gente quer isso, a gente quer o cliente final satisfeito, quer que ele volte, igual a minha mãe começou assim, indo cliente a cliente, o boca a boca, e foi o que cresceu, sabe? Que legal. E ela fazia projetos antes de, né, vamos pensar assim, numa casa toda, ela percebeu isso, né, você comentou a necessidade no mercado, mas eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, que insight ela teve, assim, a velocidade também de falar, não, eu vou me especializar, porque não existe.
Sim. O que aconteceu? Ela se formou no Rio de Janeiro, que na época que não tinha arquitetura e urbanismo, é o que ela queria cursar, e nós temos uma tia que mora lá, acabou fazendo lá o curso, e ela começou a fazer, meus avós moravam aqui, eles foram pioneiros na cidade, e ela acabou começando a iluminar muitas obras aqui, porque ela viu que a questão da iluminação, o pessoal não conseguia ter acesso aos mesmos recursos que ela tinha lá. E como foi algo que ela sofreu, assim, na época da faculdade... Imagina a dificuldade, então, porque eu estava lá, eu estudei lá, estava tudo, né, na mão, digamos assim, e de repente eu volto para uma cidade que o negócio não tá... Mas mesmo lá já era mais específico naquela época. Então, ela se formou em 1983, se eu não me engano. E ela começou a estagiar com o Roberto Reis da Calandra. Ele era, assim, o papa da iluminação da época. E foi trabalhar com ele, ficou alguns anos trabalhando com ele, e daí acabou a vida trazendo ela de volta para Cascavel, né? No sentido assim, não tinha mais por que ficar lá no Rio, e principalmente porque pegou uma demanda de projetos aqui de trabalho, que ela fez a casa de uma prima, e daí o pessoal amou a iluminação, daí vários arquitetos começaram a pedir para ela iluminar o projeto deles. Que legal! E nisso foi pegando fluxo, daí o pessoal da fábrica falou, viu, agora tá na hora de você montar uma loja, não tem como ser assim. Então ela montou a loja, daí definitivamente... Você já existia? Eu ainda não. Daí que ela não, conheceu o você meu... é mais jovem. Ainda não. Mas sabe que tem horas que até eu me confundo, as pessoas falam, eu comprei não sei quantos anos, não lembro de você dele, não, é que faz 30 anos. Então tá bom. Não, eu ainda não era nascida. Essa parte histórica é bem legal. Então, o grande ponto da loja, eu diria, o diferencial se torna esse know-how, sabe? Essa experiência. A minha mãe acompanhou a evolução da iluminação, acompanhou a evolução das incandescentes, as fluorescentes, as dicróicas, a entrada dos LEDs, a normatização dos LEDs. Então, por isso, vem assim... Imagina também os desafios, né, realmente, pra tudo isso. Exatamente, daí que está a metamorfose. Nós nunca ficamos paradas, nós nunca ficamos engessadas. Da história da loja, do DNA da loja, acompanhar as mudanças, se adequar a elas e ver o melhor resultado, sabe? Então, a minha mãe sempre buscou isso, sempre buscou não ficar parada. Ela é uma pessoa, pena que ela não veio aqui junto conversar, mas você vai ver que... Mas ela vai assistir, e ela vai, acho que ela vai babar, assim, né? Porque todos os pais que passaram por aqui falaram dos seus filhos, né? Mas nenhum deles, assim, tinha a expectativa de que o filho trabalhasse. Sim. Por acaso tua mãe tinha, né? Vocês tinham essa expectativa, porque você nasceu na loja. Mas passava pela cabeça dela que um dia vocês iam estar juntas? Na verdade, não. Porque justamente ela vê a questão de a gente não para, a gente não descansa, nós estamos assim 24 horas por dia falando disso, vendo isso e tal. Por ela, preferia que eu tivesse uma vida mais calma, mais tranquila. Só que ela viu que era o que eu amava. Como eu comecei a ir junto com ela em obras, desde que eu era bebê, acompanhar, e tem um momento da vida que você olha e você fala, meu Deus, aquele feeling que eu falei pra você da iluminação foi quando eu olhei indo numa obra com ela, eu falei, nossa, realmente é o que transforma. A gente, mesmo quando a gente faz hoje em dia um projeto, a hora que você vai à noite, você já sabe como vai ficar. Mas a hora que você vai à noite, você fica, meu Deus, realmente emociona, a sensação é diferente. Quantas obras eu já fui, depois eu liguei pra ela e falei, viu, mãe, a gente é boa, tá? Fica toda feliz. Mas é que eu me surpreendo, porque eu vejo, e os clientes falam, eles falam, Elisa, olha como tá diferente das outras casas, olha como realçou, olha como... Então, isso pra mim foi o que começou a brilhar meus olhos. E eu falei, nossa, o serviço que a gente presta, que não é daí só uma venda de materiais, mas esse serviço que é uma coisa que acaba muitas vezes sendo uma cortesia a hora que a pessoa comprou o produto, sabe? O como vai funcionar, o como vai fazer, foi nisso que eu me encantei. E ela sempre, já lá atrás, viu isso na iluminação, abriu mão de exercer arquitetura, profissão, e começou a fazer só isso, só iluminação. Na época, os projetos eram todos manuais, esses detalhamentos executivos. Meu Deus! Vira e mexe, eu acho eu falo, mãe, que é isso? Como você fazia isso? Ela fazia tudo à mão, tem um monte de prancha guardada. E daí agora, numa reforma que a gente fez, eu falei, eu vou emoldurar e vou colocar numa parede, porque pra mim isso é uma obra de arte. Eu até tive um pouquinho da faculdade à mão, mas imagina... Tudo feito à mão. Então, eu achei isso incrível. Por isso, essa questão da minha mãe ficou feliz que eu segui, que eu continuei, mas não era uma coisa, nunca foi forçada, pelo contrário, ela nunca me induziu. Foi uma coisa natural. E daí, desde os 13 anos, eu ficava lá, atendendo o telefone. Cresci lá dentro, né, brincando, ficando num canto, desenhando, fazendo tarefa. Então, muita gente lembra de mim quando era pequena lá.
Mas nessa parte de, comecei a ajudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, imprimir alguma coisa, eu me sentia tão orgulhosa, tão feliz por poder estar fazendo parte, por poder estar ajudando ela. Então, a loja se tornou muito mais do que uma empresa. Para mim era uma coisa diretamente ligada à minha mãe. Então era aquela coisa, nós duas sempre juntas, nós duas fazendo, eu fui crescendo junto com ela, aprendendo. E você tem tudo irmãos? Com ela. Eu nem perguntei. Tenho por parte de pai, do primeiro casamento do meu pai. Daí eles já não são da parte de arquitetura e iluminação, já não. Um já é médico, não tem outra nada área. Na questão da família, arquitetura e iluminação foi só eu e minha mãe mesmo. Por isso que assim, eu fico imaginando também essa sinergia. Sim. Né? E como ela vai ficar emocionada de ouvir. Sim. Porque muitas vezes a gente trabalha, né, com pessoas próximas, pessoas que a gente gosta e tal, mas a gente não fala. Sim. Eu não sei, né? Você falou da obra de arte da tua mãe. Sim. Mãe, eu tô emocionada. Nós somos boas nisso aqui, né? Eu quero emoldurar o que você fez. Então, às vezes, coisas que você tá falando aqui pra gente, ela nunca imaginou. Né? Ela nunca olhou por esse, né, com esses olhos, com essa ótica. E isso é tão legal que hoje até o teu cliente pode saber disso. Exatamente. Né? Do amor que existe entre vocês, né? Da sinergia no trabalho e também disso de você falar, isso brilhou os meus olhos, né? Orgulhosa daquilo que a tua mãe construiu. Justamente. Por isso é um amor que acaba se espalhando. É um amor nosso lá na loja e que realmente vai para os projetos. Por isso é engraçado falar isso, porque a gente está acostumado a ver a empresa, aquela coisa, mas não, na loja nós nos envolvemos diretamente, não no sentido tirando o profissionalismo, completamente diferente, é extremamente profissional, mas no sentido de que a atenção que nós damos, o carinho que nós damos para cada obra, porque é uma realização nossa, cada uma delas, sabe? E isso se torna o grande diferencial. Eu sou suspeita, mas por isso é o que eu amo que eu faço, sabe? Com certeza. E esse amor você pode ter certeza que os clientes sentem, né? Sim. Mesmo assim, quando eles recebem a casa, né? E ter esse feedback é tão especial, Sim. mas o teu cliente, ele sente isso, né? Sim. Porque o que vocês estão entregando é mais do que iluminação. É Exatamente. mais do que uma luz, do que o spot, ou de Exatamente. qualquer, né, especificação técnica que seja. O que vocês estão entregando é um lar. Exatamente. E é um lar com nuances que somente a luz e a sombra consegue atender. Exatamente isso. Por isso, eu acho que esse seria o grande diferencial da loja. Essa história de 40 anos, essa experiência, esse know-how, essa questão de vincular com a história a inovação, não ficar parado no tempo, tudo isso e essa atenção especial, esse atendimento, esse serviço, esse pós-venda, é isso que faz a Space Light hoje, sabe? Não só hoje, mas há mais de 40 anos. E quantos anos ainda tem pela frente, se Deus né, quiser. Lisa? Se Deus quiser. Com a mãe por perto. Exatamente. Né? Você ali trilhando, né? Continuando a trilhar esse caminho, abrir novos caminhos. Que para mim é uma grande honra, sabe? Continuar com a loja, para mim sempre foi uma honra. E quando eu fui fazer, daí com 16 anos, um curso de uma fábrica, eles não queriam me deixar ir. Porque eles falaram, não, ela é muito nova, ela não pode, esse curso é para pessoas que estão no final do curso de arquitetura e tal. Só que como eu já vivenciava, eu já estava sempre do lado, olhando o projeto, eu já estava, assim, acompanhando atendimento, eu já entendia com 16 anos, antes de entrar na faculdade, eu já entendia o que estava acontecendo ali, sabe? Minha mãe falou, não, eu insisto que ela vá, eu quero que ela vá, se ela não for, não vai ninguém da loja, daí aceitaram eu lá. Daí eu falei, nossa, né? Eu falei, olha, que bom. Porque eu já queria, eu já sabia que eu ia fazer arquitetura, eu já sabia, eu já estava ali começando. Com 16 anos, né, gente? Eu fui. Com 16 anos foi o primeiro curso técnico em iluminação que eu fiz, mais específico. E nisso, eu falei, olha, o pessoal depois falou para minha mãe, falaram, nossa, realmente, assim, é bacana ver, porque nós não imaginávamos que ela teria já esse conhecimento e deu certo, sabe? Então eu falei, olha, mãe, já para mim, eu tinha certeza, eu falei, eu quero continuar com a loja, é isso que eu quero fazer, eu senti, eu vi e daí estamos aí, há bastante tempo juntas já e a loja mais tempo ainda. Sensacional, né? Com os 16 anos você já saber o que quer, já admirar a mãe, já ter essa visão, não vai parar. Não para nunca mais. Ai, se Deus quiser, que é com a maior alegria todo dia o que a gente faz. Isso. Eu imagino. Dá pra ver no teu rosto. Sim. Ai, dá pra ouvir nas suas palavras, Elisa, você pode ter certeza absoluta, né? E isso, pro lado de cá, né? Eu nunca tinha te visto. Sim. Nunca te conheci, mas eu consigo enxergar e sentir a paixão.
Que legal, né, a a gente fica muito importância feliz. disso. Então, assim, Sim. eu tenho certeza que o teu cliente, ele olha para vocês e fala assim, gente, eu não tenho como ir para outro lugar, realmente, porque elas são, sim, apaixonadas, capacitadas, né, ótimos produtos, mas elas são apaixonadas, elas vão olhar para minha casa de uma forma única e especial, Exatamente. como eu tô fazendo. Exatamente. Né? Entendendo o valor que a pessoa está dando no projeto, é também o valor celular. que nós damos. E a questão do não só isso, mas a segurança, de nós sabermos o que estamos fazendo. Nós não estamos lá brincando, achando que é assim, assado, Vamos nós testar, vamos ver o que não, vai dar. Não é brincando com o dinheiro dos outros, que querendo ou não, poxa, ele tá pagando lá para instalar, ele tá pagando. Então, não. Tudo que a gente faz é sabendo que vai dar certo, é sabendo que vai ser o melhor, é sabendo olhar e falar, ó, isso aqui funciona, isso aqui não vai funcionar, vamos fazer assim? O que você acha? E numa harmonia, sabe? Trocando figurinha, que se tornando uma coisa gostosa, essa parte de iluminação. Deixando de ser simplesmente técnica, simplesmente algo para iluminar um espaço, mas sim transformar ele, sabe? Isso é demais. Eu já quero mudar tudo na minha casa. Vamos lá, vamos ver. Eu já tô assim, Elisa, é o seguinte, amanhã eu tô lá na loja. E vamos lá, sim. E nós vamos mudar tudo lá naquela casa, né? Porque isso é realmente, assim, muito forte, né? Sim. Aonde você coloca um ponto de luz, Sim. algo muda. É tudo pensado. Não tem um pontinho que seja a mais do que precisa. Essa é a nossa, assim, o direcionamento da loja. Tudo que nós fazemos é justamente isso. Não colocando um ponto a mais do que precisa, sabe? Transparência, profissionalismo, Exatamente. paixão. Exatamente. Né? Tradição, história e Isso. inovação. Exatamente. Quanta energia, né, Elisa? Isso é sensacional. Literalmente. Sim. Né? Literalmente é energia. Também. Né, que você Também. coloca ali. Elisa, eu tenho certeza que a gente vai Sim. impactar a vida de muitas pessoas que Sim. estão assistindo. Eu espero que a tua mãe assista e que ela fale, filha, você arrasou, eu não vi a hora de te abraçar, de te ter, né, aqui comigo. Eu sou orgulhosa de ter você ao meu lado. Eu tenho certeza absoluta que é o que ela sente. Né? Da mesma forma que a gente vê admiração na sua maneira de falar. E eu quero te agradecer por essa oportunidade, agradecer por você vir aqui, abrir toda essa história, contar pra nós. Isso é tão gostoso. Eu que feliz. agradeço, que é muito bacana termos a oportunidade. Eu fiquei me sentindo honrada. Falei, olha que legal ter o conteúdo pra gente pra explorar. gente explorar. Porque pra mim é uma alegria poder expor como é a nossa forma de trabalho, sabe? Nós estamos sempre, todo dia, tão concentradas nisso, que essa questão do marketing realmente é algo que às vezes acaba passando um pouco batido, mas igual conversamos desde o começo. É muito bacana a gente poder expor como é a forma que a gente trabalha e mostrar realmente como uma vitrine, porque são mais de centenas, inúmeras, assim, são muitas obras iluminadas ao longo de todos esses anos. Tanto que o pessoal começa a falar, de não sei quem, eu falo, mãe, você iluminou a cidade inteira. Eu falo, olha, é muita história, sabe? Legal. E para nós isso é uma alegria poder continuar fazendo esse trabalho por mais muitos e muitos e muitos anos. Para mim é uma oportunidade. Sim. Né? Poder te ouvir, assim como vários parceiros que passaram por aqui. É uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de crescimento, né? Então, assim, acho que todo mundo ganha nessa história, Elisa, né? Porque eu saio daqui também com o coração tão, né, feliz e grato por isso. E, realmente, quanta coisa você pode usar, né, a seu favor, que o teu cliente vai gostar de saber. Exatamente. E talvez ele não tenha a chance, né, em todo esse processo de obra, de sentar e ouvir a tua mãe contar essas histórias. Mostrar os seus croquis também, né? Porque eu sou daquelas que eu ia adorar fuçar, tá? Eu ia amar ver essa parede aí toda emoldurada e com certeza isso vai estar lá nas redes de vocês e vai ser um pouquinho mais dessa história chegando no coração das pessoas. Vai, com certeza. Uma horinha dessa vai tomar um cafezinho com a gente com na toda loja, certeza, você vai ver lá os quadros. porque eu já sei que é perto da minha casa então, e eu já quero ir lá. O convite já ficou. Elisa, muito obrigada. Imagina, mais uma eu vez. Que agradeço. Agradeço a sua mãe, a empresa também, né? Muito obrigada por esse tempo e essa oportunidade de estar aqui com você. Eu Foi que sensacional. Então...